Se me perguntarem para responder bem rápido e com sinceridade, eu diria que esse daqui é o melhor filme de troca de corpo que a gente já teve. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E nessa semana, depois de muita campanha, depois de muito pedido da Jamie Lee Curtis principalmente, a Disney vai lançar Sexta-feira Muito Louca 2, uma sexta-feira mais louca ainda, não sei exatamente qual é o título nacional do filme, que é, né, a continuação que os fãs esperam há mais de 22 anos, que a Jamie Lee Curtis conseguiu fazer acontecer depois de ganhar um Oscar. E enquanto a gente espera por ele chegar, e eu já adianto que talvez demore um pouquinho para ter vídeo dele aqui, porque eu não assisti na cabine, eu não consegui pegar para a estreia, eu vou assistir com a minha irmã, porque esse é um filme que a gente está esperando há muito tempo também, mas até lá, né, para essa semana, que ainda vai ser preenchida com um vídeo sobre A Hora do Mal, ou Weapons, não ficar só no terror, já que eu já postei de Invocação do Mal 2, resolvi falar um pouquinho sobre o primeiro filme, o original, o remake original, que é o Sexta-feira Muito Louca, o filme de 2003 dirigido pelo Mark Waters. Mas aí então eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom pessoal, Sexta-feira Muito Louca é um desses filmes da minha infância, com toda certeza. Existe uma gigantesca camada de nostalgia e memória afetiva em relação a esse daqui, mas eu genuinamente considero ele um filme muito bom, um filme muito legal, divertido. É o tipo de filme, né, que a gente conseguia associar a marca de Disney, de comédia familiar da Disney, mas sem ser algo besta, bobo ou esquecível. É realmente um filme de muita qualidade, com uma moral muito compreensível e admirável também, e bem dirigido, bem atuado, bem escrito, e é um projeto que nasce no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando o produtor Andrew Gunn e a executiva da Disney, Christine Burr, começam a discutir sobre possibilidades de remakes de propriedades que a Disney tinha, e um deles que apareceu foi o Se Eu Fosse Minha Mãe, que é um filme da década de 70 estrelado pela Jodie Foster e a Barbara Harris, que lidava aí com essa ideia da troca de corpo entre duas gerações. Ele se chama Freaky Friday no original também, e com o sucesso de O Diário da Princesa de 2001, estrelado pela Anne Hathaway, a Disney estava muito motivada a fazer comédias que estavam mirando o público feminino, estrelados por jovens atrizes também, o que potencializou o desenvolvimento desse remake do Sexta-feira Muito Louca, que teria direção do Mark Waters, que no ano seguinte iria explodir com o Meninas Malvadas, também estrelado pela Lindsay Lohan, e esse projeto naturalmente passou por muitas encarnações, onde ele quase saiu, quase foi filmado com a Annette Bening no papel da mãe e a Michelle Trachtenberg, a atriz que inclusive faleceu subitamente esse ano, nos papéis principais. Isso depois de um dos produtores ter ido atrás da própria Jodie Foster para voltar no remake, mas agora fazendo a mãe. Ela negou e a Annette Bening e a Michelle Trachtenberg tiveram lá conflitos de agenda. A Michelle fazia a série da Buffy, Caçadora de Vampiros, e a Annette, ela meio que achou que ela não conseguiria fazer um bom trabalho, né? O que deixou a produção correndo atrás de substitutos foi a própria Nina Jacobson, que por acaso reassistiu True Lies na televisão em um hotel e falou, poxa, por que não a Jamie Lee Curtis para esse papel? E foi assim, meio que em cima da hora que ela foi escalada. A Lindsay Lohan tinha feito uma audição que não foi tão bem recebida, mas eles resolveram contratar ela por conta da performance dela, do sucesso que foi o Operação Cupido, que a própria Disney tinha lançado alguns anos atrás, e então eles montaram esse elenco com um orçamento de 20 milhões de dólares, gravações meio que inteiramente nos Estados Unidos, e um lançamento nos cinemas em 2003, cujo resultado, certamente para mim, é uma comédia muito adorável, muito bem feita, genuinamente engraçada e que se sobressai principalmente pelas duas excelentes performances centrais. A história do filme acompanha a adolescente Hannah, vida por Lindsay Lohan, que tem uma relação difícil com sua mãe Tessa, vida por Jamie Lee Curtis, ainda mais por estar prestes a se casar novamente. Quando as duas trocam de corpo magicamente durante uma noite, precisam encontrar uma forma de voltar ao normal. Os filmes de troca de corpo basicamente são sempre os mesmos, né? Você tem dois personagens em locais totalmente opostos, né? Seja no trabalho ou na personalidade, e aí você vê nessas personalidades trocadas com as performances sugerindo
né, essa quebra de padrão e situações absurdas, é sempre algo divertido de ver, né? Eu gosto, por exemplo, do Freaky com o Vince Vaughn e a Catherine Newton de uns anos atrás. Eu sinto que ele é o último grande filme assim de troca de corpo. Teve os dois filmes do Se Eu Fosse Você, aqui no Brasil também. Teve uma versão chamada Vice-Versa, se eu não me engano, que é um pai e um filho. Tem aquela com o Ryan Reynolds, que eu esqueci com quem troca de corpo, mas é sempre uma fórmula interessante, sempre uma fórmula que rende maravilhas se você acertar no elenco. E acho que esse é o grande destaque desse filme aqui. A Jamie Lee Curtis e a Lindsay Lohan criam personagens muito multifacetadas, de personalidade forte também. Durante, né, a primeira parte do filme, você acompanha elas ali, né, a Lindsay Lohan como uma adolescente mais rebelde, que tem uma banda de garagem, e a Jamie Lee Curtis como essa psicóloga certinha, metódica, que é meio que mãe e pai ao mesmo tempo. E aí quando você tem a troca de corpo entre elas, o trabalho é fenomenal, sério. A Jamie Lee Curtis especialmente fazendo essa criançona, cortando o cabelo, trocando as roupas e sendo, né, a visão adolescente dessa história é demais. Ela acerta muito bem, tanto que ela foi até, acho que indicada a um Globo de Ouro de comédia, super merecido. Eu até, inclusive, eu acho que foi a primeira vez que eu vi a Jamie Lee Curtis na minha vida, foi o primeiro filme dela que eu assisti, era criança na época, obviamente, e a Lindsay Lohan também tá ótima, né? Eu sinto que o trabalho dela é um pouquinho mais sutil, porque ela tá fazendo a menina certinha, educada e que não quer cometer nenhum deslize na escola, né? E que tem uma superioridade moral pelo que ela pensa, né? Achando que ela ia conseguir facilmente passar nas provas, se dar bem com todo mundo na escola. É meio que um proto-Meninas Malvadas, né? O Mark Walters iria desenvolver muito mais isso com a própria Lindsay Lohan naquele filme, e o efeito, né, delas ficarem o filme inteiro nessas personalidades opostas, quando elas destrocam no final, né, é muito estranho você ver a Lindsay Lohan voltando a agir como a Hannah e a Jamie Lee Curtis como a Tess, porque você teve um trabalho magistral de performance das duas trocando esses perfis, e eu acho que isso é um atestado de um grande trabalho de atuação, é o destaque absoluto do filme, mas eu até diria que ele se sai muito bem na execução da fórmula, nas risadas, nas situações engraçadas, o elemento musical do filme também, com a banda Pink Slip da Lindsay Lohan, é muito bom. Funciona demais, são músicas divertidas de ouvir, e a construção do clímax, né, nesse show, onde a Jamie Lee Curtis meio que vai ter que tocar nos bastidores para que a Lindsay Lohan, né, possa fingir que ela tá tocando aquela música, é muito legal, é empolgante, né, parece que o Mark Walters, ele mexe as peças muito bem de tudo que vai acontecer no filme, né, com a grande prova que a Hannah vai ter na escola, o ensaio de casamento da Tess, o próprio casamento que tá se aproximando, né, com o personagem do Mark Harron, da série NCS, até esse grande show aí na House of Blues. Eu acho tudo muito bem amarradinho, eu acho que o amadurecimento das duas personagens é muito bom também. Ele é uma moral bem direta, bem clichê também, mas é super bem executado. Eu adoro esse filme, eu sempre gostei, e por mais que eu tenha muito receio nessa continuação, né, porque um filme desse, fechadinho do jeito que ele é, não precisa de uma sequência pra mim, tá? Eu acho que eles estão forçando um pouco a barra em fazer esse filme. Ainda assim eu torço pra que seja bom, eu torço pelo melhor, porque eu gosto muito dessas duas personagens e dessas performances. Pra Sexta-feira Muito Louca de 2003, eu dou uma nota 8. E do lado financeiro, seguindo aí essa trend da Disney e filmes voltados para o público feminino daquela época, o Sexta-feira Muito Louca teve uma ótima performance quando ele estreou nos Estados Unidos em 6 de agosto de 2003, com 22,203 milhões de dólares, que ajustado para a inflação de hoje dá cerca de 38,922 milhões, fazendo um total doméstico de 110,230 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 193,239 milhões, e no mundo inteiro um valor de 160,849 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 281,977 milhões. É aquele clássico caso de filme certo na hora certa, pegou bem os zeitgeist, muito mais popular nos Estados Unidos que no restante do mundo, mas ele chegou aqui no Brasil também, né? Eu gostei na época, inclusive eu lembro que eu quase comecei a tocar bateria. Foi uma junção desse filme e do Escola de Rock, né? Esses dois filmes saíram meio que próximos na época, então, né, tem um multiverso muito louco aí onde eu estou tocando bateria. Não aconteceu, talvez fosse um whiplash da vida. Enfim, deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acham de Sexta-feira Muito Louca, se vocês têm alguma expectativa ou antecipação
antecipação para o novo filme e qual é, na visão de vocês, o melhor filme de troca de corpo até agora. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.